Olá, bom dia! Hoje é um dia muito especial, 6 de fevereiro, e estamos indo para a nossa terceira live. E hoje conversaremos com a Luciana Cardoso. Ela é professora, palestrante e reabilitadora. Enquanto as pessoas vão chegando, só vou fazer um retrospecto das lives realizadas e das lives que estão por vir. Tô vendo que a chefe Rose, querida, entrou. Vamos lá. 16 de janeiro, Monja Kenzen, psicóloga, psicanalista e fundadora do Instituto Biagi, junto com a Paula Faria. Paula Faria, ela é CEO da Calamity Games. No dia 3 de fevereiro, Diana Luvisotto, empresária e produtora de café. Dia 10 de janeiro, doutora Antônia Faleiros, juíza no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E ela já trabalhou na lavoura, dormiu na rua e hoje é juíza de direito. Então, depois dessa live de hoje, a próxima live será com a doutora Antônia Faleiros. No dia 18 de fevereiro, Luísa de Marilac, professora, poetisa e escritora serrana. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um grande abraço para os amigos da cidade do Cerro. E hoje, como eu falei, um dia muito especial. Chamarei, que eu vi que ela já entrou, a Luciana Cardoso. Além dessas qualidades, professora, palestrante e reabilitadora, ela é minha amiga desde 1986 e quebrando o protocolo do quadro Orquídea de Luz, e em homenagem aos amigos de infância da Rua Esperança, eu estou a caráter, Rua Esperança 1986, em homenagem aos queridos amigos de infância. Vamos chamar a Luciana Cardoso. Conectando. Olá. Luciana Cardoso. Olá, pera só um segundo. Vai devagar, muita calma, tá claro. Tô aqui descabelada, a gente arruma, mas o enquadro é tudo diferente, mas tá tudo bem. Não, relaxa. Tá tudo certo. Acho que se você baixar mais um pouquinho, só fica melhor, Lu. Assim? Tá bom. O pessoal tá bom pra vocês aí? Vamos perguntar aqui. Aí fica melhor. Aê! Tá entrando muita gente legal aí. Obrigada pelo carinho de novo. Prazer, viu? Você tá me ouvindo bem, Luciana? Tô, tá ótimo. Ok, também tô te ouvindo. Eu gosto de chegar mais perto, porque aí eu consigo prestar mais atenção e também ouvir melhor. Mas, ô Lu, eu sei que eu estou muito feliz com esse momento, né? E igual eu falei, né? Desde 1986, né, Lu? É um bom tempo, 1986. É uma estrada, né? Nossa, uma longa estrada, né? E eu vim a caráter, Lu, tá? Rua Esperança, Você sabe, eu mudei para lá na Rua Esperança em 1985, eu tinha 7 anos. Olha só. Você sabe que eu lembro da musiquinha que tocava na rádio quando meu pai comprou o apartamento. Você sabe disso? É mesmo? Você lembra mais ou menos? Você quer cantar? Eu lembro, tô com vergonha, mas eu lembro. Era assim, ó. Vivian, o seu apartamento 5 estrelas chegou perto de tudo que você quer. No melhor ponto de São José. Aí falava, Vivian, o seu apartamento. Aí começava. Você acredita nisso? Porque eu tava empolgada que a gente ia para um prédio novo, que tinha parquinho, área de lazer. Então, assim, eu não esqueço. Você sabe que, para isso, assim, a minha memória é boa para o passado mais remoto. Agora, para algumas coisas atuais, não. Então, assim, aqui a gente está criando novas memórias, né? E a gente vai falar sobre isso também, resgatando as memórias antigas. Isso é ótimo. Perdoe a voz. Eu tenho muito orgulho da nossa infância, né? Foi uma infância muito pura, né? E a gente costuma brincar que nós fomos a última turma criada na rua, que hoje em dia é impossível, né? Ter assim, uma criação gerada literalmente na rua, né? E eram várias características. Eu lembro que lá no prédio todo mundo deixava a porta aberta, né?
a gente saía, deixava a porta aberta, então a casa vivia cheia e era uma festa. E a Luciana é a moça mais brava que eu conheci na minha vida. Você é a primeira e única pessoa que já me falou isso, sabe? Tudo bem, tirando as pessoas que convivem dentro de casa. E os meus alunos, assim, eles vão falar que você está mentindo, porque eles imaginam que eu jamais irei reagir com braveza e raiva. Nossa, mãe! Luciana Cardoso e sua doce bravura! Ô, Lu, olha só, eu vi que, só antes de começar e abrir um parênteses, eu vi que o Matheus está aí também, seu irmão, quero mandar um grande abraço a ele, e é uma pessoa que eu também tenho no meu coração, gosto mais do seu irmão, muitos anos de amizade, são 35 anos de amizade, né? Eu sou suspeita. E eu lembro de um episódio dele, só abrir um parênteses, que o bairro do Urbanova, em São José dos Campos, ele estava formando, né? E a gente gostava muito de andar de skate, né? E eu lembro que na época meu pai nos levou, eu, o Matheus, o Rato tava, eu acho que o Pedro tava também. Eu sei que ele, na época, ele tinha um Fitzinho 147 lotado até a tampa. E foi meu pai e minha mãe, aquela meninada com 10, 11 anos de idade, né? E o Matheus, ele pegou, meu pai parou o carro, ele viu uma ladeira e subiu no skate e foi descendo, e pegando velocidade. Ele não conseguiu parar, e embaixo tinha uma terra. E ele caiu. E ficou aquele silêncio, a poeira subiu. E ele ficou quietinho, meu filho, nossa. Todo mundo saindo correndo. Aí minha mãe tá assim, Matheus, tá tudo bem? Ele... Gente, meu irmão, tadinho. Ele levantou, tadinho, com o rosto cheio de terra. Imagino. Aí nisso, nós o levamos lá pra casa. E minha mãe fez, como se fosse joelheira, cotoveleira, vários curativos, e tocou campainha na sua casa. Chegou e falou assim pra sua mãe, Dona Lúcia, aconteceu um negócio com o Matheus. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Aí ela foi, puxou ele assim, entra agora! E a cotoveleira e a joelheira todo ralado. Eu lembro quando ele quebrou o braço também, veio um amigo acho que era o Gustavo, se o Matheus puder confirmar, ele chegou o braço pendurado, que ele caiu de bicicleta e também, tadinho. Então era típico alguns acidentes com ele. Esse dia eu lembro dessa história, mas esse dia eu acho que eu não estava com ele não, mas eu conheço a história. E que coisa, né? Na Rua Esperança, né? Luciana, olha só, eu gostaria de te pedir um favor de você se apresentar para as pessoas, né? E para quem ainda não te conhece, para a gente já ir direcionando aí a live, né? Nossa, assunto. Fala um pouquinho sobre você. É difícil falar, né, sobre a gente, mas eu resumiria assim. Eu sou uma pessoa que eu acredito que eu tenha já saído do casulo igual a borboleta, voei, borboleteei por aí, só que de repente a vida me fez voltar pro casulo. Como assim, né? É como se eu tivesse que me reconectar, ou seja, saindo do que, por exemplo, várias situações da vida, que é o que me resume, né? Essa transformação. E para quem não está entendendo nada, é que eu tenho várias histórias aí um pouco diferentes e que me fizeram voltar para mim e ser a minha própria reabilitadora. Mas a Luciana é paranaense, irmã do Matheus e da Roberta, filha da Lúcia, ex-moradora do Viva na Rua Esperança. Atualmente eu faço um doutorado em neurociências, né? Isso não sou eu estou, né, fazendo esse doutorado, fisioterapeuta, e de repente a vida me fez voltar tudo isso para mim mesma. É como se eu estivesse sendo preparada para isso. Então, eu sou a mãe do Lucas também, uma criança maravilhosa, e tutora de 3 pets. É isso. Resumindo, eu sou amante da vida e reabilitadora agora da vida, mais do que do físico. Entendi perfeitamente. Ô Lu, fala um pouquinho para nós, por favor, quando você ficou sabendo do seu diagnóstico. Como é que foi o impacto? Explica aí para nós, como é que foi receber essa informação? Fazendo o link do que eu estava falando, exatamente, quando eu estava no auge, eu tinha acabado de entrar numa coisa que eu queria muito, que era o doutorado em neurociências, né? Até aqui em Belo Horizonte. E aí, imagina, de repente, até porque eu estava aqui em Belo Horizonte, de repente me olhei no espelho e vi que algo estava estranho na minha mama. Só que eu estava tão focada na alegria de estar iniciando um doutorado, realização profissional, que eu na hora não entendi muito bem. Na verdade, aquela intuição ficou pedindo para eu procurar ajuda.
E quando chegou esse diagnóstico, eu procurei ressignificar a minha vida. Foi um momento, imagina, então eu estou no auge da borboleta, voando, feliz, no emprego que eu queria, com meu filho. E aí, de repente, é como se tivesse quebrado uma asa ou machucado e eu caí. Imagina essa borboleta voando, ela cai e precisa voltar para o casulo, que é o momento que eu tive de voltar para dentro de mim. Quando eu voltei para o meu casulo, tive que ressignificar, foi bem complexo. Não vou falar que foi difícil, porque eu acho que até eu vi isso tudo de uma forma positiva. Só que não é fácil. Na verdade, o mais difícil para mim é o pós-diagnóstico, que é o tratamento, que já vai para 4 anos, do que o diagnóstico do câncer. Porque eu entendo que o câncer, quando ele chega como se fosse um atestado de óbito, né? Para a família, principalmente, para a sociedade. Porque antes se pensava que câncer era igual morte, rápida. E não é bem assim, né? Na verdade, existem, claro, depende do estadiamento. Eu tive a graça e uma sorte, talvez, não sei, ou se era o meu eu interior que conectou com uma energia maior, não sei. E eu ter descoberto no início o diagnóstico precoce foi fundamental. Porque eu tinha 38 anos, eu tinha tudo para não ter câncer, eu tinha tido filho com 30 anos, amamentado, tudo que se fala para não ter um câncer de mama, eu não tinha realizado, eu estava fora daquele grupo, né? Eu não tenho caso de câncer de mama na família, mas tem outros tipos. E assim, o que é mais interessante é que eu estava preparada tecnicamente falando, porque há 20 anos atrás que eu formei, eu defendi exatamente TCC e linfedema pós-mastectomia. Eu trabalhava na área oncológica, eu trabalhava com mulheres com câncer de mama. Há 15 anos eu dou o curso de drenagem linfática que faz parte do tratamento do câncer. Olha que maluquice. Então, o que acontece? Uma parte minha estava preparada e outra não. E está sendo preparada até hoje. Que aí é o que eu brinquei com a metáfora da borboleta, mas da borboleta invertida. É a borboleta que saiu do casulo e estava voando. Eu achava que eu estava no auge da minha vida, pessoal e profissional, e de repente eu tive que retornar para aquele casulo, para novamente me transformar. Só que dessa vez, eu quero usar a borboleta para vocês entenderem. Dessa vez com uma asa quebrada, literalmente falando. Imagina esse braço, eu não consegui fazer esse movimento. Quando você retira a mama, muitos não sabem, a gente perde parte do movimento quando ela é retirada toda. O médico teve que mexer na musculatura. Ele teve que fazer uma limpeza geral. E a questão não foi essa. Foi que eu já tinha metástase na axila, nos gânglios linfáticos. Isso foi muito sério. Então, na verdade, quando você me pergunta, é complexo de responder, porque eu passei por várias etapas. E em 2016, que eu estou situando vocês aqui no tempo e espaço, quando eu tive o diagnóstico, veio uma força maior, falou, não, você vai dar conta. Só que eu tava, na verdade, não é que eu tinha mergulhado em mim, voltado para o casulo para pensar. É porque eu estava tão focada no doutorado que eu acho que eu estava até um pouco fugindo daquilo. Só que uma força maior me sustentava, que senão eu não estaria em pé mais não, sabe? Porque é muito forte. O meu caso foi considerado grave. E só desculpa, só para fechar. Só para fechar. E aí essa metástase na axila que eu descobri um mês depois que eu tirei a mama, é que abriu um buraco no chão, porque era exatamente o que eu temia. Eu temia ficar com impossibilidade de movimento. Eu temia esse linfedema que eu defendi no meu TCC, sabe? Então, você imagina, eu me emociono assim, porque eu olho para trás e tenho orgulho de mim, do que eu sou hoje, no sentido de falar, gente, eu consigo. Eu perdi parte do movimento por um tempo, eu luto todos os dias para ter o movimento do braço, ainda mais que eu sou destra e é o direito. Hoje eu não dirijo mais, até deixei de dirigir, eu vou me adaptar para voltar a dirigir, mas porque qualquer coisa em excesso me prejudica. E eu não falo aqui com vitimização, não, é porque é uma luta diária mesmo. Então, quando você fala do diagnóstico, não é ele talvez o pior, é a consequência de um tratamento, muitas vezes, você tem que estar preparado em todos os níveis. E é possível a gente superar. Então hoje, ó, eu levanto meu braço, hoje eu faço os movimentos, eu estou no doutorado novamente, voltei para ele com as dificuldades, mas eu estou tendo que aceitar quem é a nova Luciana. Entendi. Isso para mim é sair do casulo quase quebrada, mas a força é maior agora, entendeu? Desculpa, pode falar. Entendi. Então só recapitulando, né? Você ficou sabendo do diagnóstico e coincidência ou não, porque eu sei que você também não acredita em coincidência, você trabalhando nessa área, passando sua experiência para os seus alunos, você começou a viver na pele
né, teoria e prática. Né? Isso, muito bem, isso aí. E aí você teve essa fase, vamos dizer, porque eu acredito sim, na vida altos e baixos, né? Na parte que você estava lá embaixo, você, meu Deus, agora eu vou ter que me reinventar, né? Para eu fazer as coisas que eu amo, que é dar aula, né? Que eu sei também que você é um entusiasta dessa parte das amizades, né? Então, para você também voltar a se socializar, eu acredito muito nessa busca interior. Eu, por exemplo, quando eu não estou legal, eu não procuro ninguém, é uma coisa minha. Cada um tem o seu jeito de encarar. Eu não estou bem, eu me isolo mesmo até eu ficar bem, e aí eu saio, volto a sair, cada um enxerga dentro de um ponto de vista. Aí eu queria saber, dentro dessa linha de atuação, de dar sequência no que iniciou, no seu caso, né, veio esse diagnóstico, como é que foi levantar a cabeça, a partir de que momento você, opa, peraí, Deus está comigo, bola para frente, eu vou conseguir, eu não vou abandonar, eu vou vencer, eu vou lutar. Você lembra, assim, mais ou menos, esse minuto que bateu, eu quero lutar, eu vou lutar e vou conseguir. Fala pra gente, por favor. Na verdade, foram vários momentos. Quando você passa por algo que te mexe todas as estruturas, te faz olhar para dentro e refletir e mudar a rota que você estava fazendo, né, para o seu destino, que na verdade o importante nem é a chegada, é o caminho. Então, como que eu vou caminhar agora? Porque as pedras não eram mais tão pequenininhas, eram gigantes. Eu tinha que sobrepor as rochas, né, para andar naquele caminho. E eu fico emocionada porque, assim, em vários momentos eu senti essa presença maior, só que muitas vezes era eu mesma. Só a gente sabe que a gente passa e o que fazer para sair daquilo. Teve, assim, eu fiz quimioterapia, rádio, vários tratamentos pesados e que te deixa fisicamente fraca, mexeu muito com meus neurônios. Eu me perdi na rua em Valadares, eu estava morando em Valadares, né, porque eu dou aula lá na UFJF de Valadares. Eu fiquei 1 ano de licença e pude mergulhar nesse meu casulo. E qual que foi o momento chave que você me perguntou? Foi quando eu tive um sonho, parece até a música do Raul Seixas. Foi um sonho, adoro, hein? que o Raul me falou. Adoro. E Posso? aí... Pode falar? Eu vou até aproveitar que você citou o nome dele. Tem uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, eu tenho conversado pelo direct com ela, que é a Vivi Seixas, que é a filha do Raul Seixas. Sério? Então, um grande beijo para a Vivi Seixas. O que você acha que eu estou tentando? Eu levo a letra dele para quem, não importa, né, que ele representa, assim, para mim ele é um grande canto, foi, né, para mim é ainda, porque acho que o que ele deixou, né, é muito forte. Eu levo muitas letras dele para minha vida, então. Mas foi num sonho que o meu eu falou comigo, ou Deus, ou essa energia veio mais forte. Foi quando eu estava muito baqueada na quimioterapia. Eu ficava 4 dias seguidos, praticamente imóvel numa cama, porque eu ficava dormindo muito. Eu tinha delírios mesmo. E o que aconteceu? Eu tive, para mim, não foi um sonho, foi uma vivência, né, seja lá o nome que quiser, mas isso representou uma forte vivência. Marco, imagina Caraguá, porque Caraguá foi a minha praia da infância. Conheço, né? Demais, Martins de Sá. Martins de Sá. E lá, imagina você naquele mar revolto, numa tempestade, e aquelas ondas gigantes, era isso que eu via nesse sonho. E eu lembro que a praia ficou vazia e só eu quis entrar naquele mar. Foi muito louco isso. E era como se eu conversasse comigo no sonho e ficasse analisando aquela outra Luciana entrando. Mas não era para fugir e nem para ir embora, não. Ela tinha uma coragem. E essa Luciana que entrou no mar, ela entrou com a certeza de que não ia acontecer nada de ruim. Ela quis enfrentar, talvez, uma coragem. E assim que eu entrei nesse mar, eu lembro direitinho, sabe, Marco? Eu fiquei em silêncio. E sabe, você ou você toma caldo ou capota, ou você entra no fundo para deixar a onda passar por cima. E eu escolhi mergulhar e ficar quietinho. Eu lembro disso. E eu tava em postura de lótus, para quem não sabe, os joelhos cruzados, como se fosse índio, né? Né? Eu tava sentada, como se estivesse em meditação, que são outro papo depois. Mas nesse momento, eu lembro que o que me chamou a atenção é que não tinha som. E eu ainda pensava, nossa, cara, não tinha som porque eu mergulhei. E aí eu vi aquilo como vácuo quântico, como nada. Que na verdade para mim representa a criação, ou é o momento de estar no aqui e agora e você não pensar em nada, que é muito difícil. E aí eu lembro direitinho que nesse momento
veio uma paz e uma alegria tão forte que no sonho eu senti, e hoje eu lembro disso. E quando eu acordei desse sonho, eu lembro direitinho. Eu levantei, cambaleando, fui na minha mãe e falei assim, mãe, eu tive uma vivência, um sonho muito forte. E aí eu representei, assim, na minha leitura foi assim, pode vir a chuva que vier, a tempestade, o tsunami, que era um tsunami praticamente, que era muito forte. Eu vi que nada aconteceria comigo se eu tivesse conectada com essa fonte, sabe? A gente no Teta Healing fala da fonte de que tudo é, que na verdade é a criação. E eu me envolvi muito também com as terapias integrativas para me autocurar, porque para mim, quando o câncer vem, ele vem, na verdade, para você enxergar algo mais profundo. Que você me perguntou qual que era o momento de despertar. Esse sonho foi um marco muito forte, mas eu tive vários momentos. Porque durante um ano de licença, eu comecei a escrever versos, eu tenho um caderno de poesia, de versos, eu comecei a tirar música no teclado, que eu não fazia isso. Quem fazia isso era meu irmão, eu admiro ele demais por isso, eu tinha que ler partitura. Eu fui voltando para coisas que eu não fazia mais, eu fui me reconectando. Sim, ô Luciana, olha só, você comentou a respeito desse sonho, né? Do mar. Eu não sei se você assistiu, mas depois você assiste, tem uma pessoa que eu quero te apresentar depois, que é a Monja Kenzen. A Monja Kenzen, através de uma live, ela falou exatamente isso, né? Sobre o que é o meditar. E em um determinado momento, ela fala que o meditar é o além da arrebentação. Isso, quando você... isso mesmo. Legal, legal. E aí, quando você falou isso, eu falei, gente, tem tudo a ver com o que a Monja Kenzen falou. Depois que acabar a live, eu vou ligar para ela e a gente pode agendar, né, de acordo com a disponibilidade de todos, claro, um dia para você conhecê-la, porque vem de encontro com o que exatamente você falou. Né? Justamente o sonho, ele trouxe uma mensagem, né, e um recado. O inconsciente trouxe. E eu estou percebendo também, de acordo com o que você está falando, que você veio resgatando a sua história, né? Através dos versos, através da música. Eu lembro quando você, Matheus, fazia aula de yoga. Gente, que interessante, é diferente, né? Então, eu acho assim que essas referências, essa busca das coisas que na verdade, é um resgate das coisas que você ama, elas são muito importantes, né? E eu sou muito saudosista também. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer essa live com você, que você falou que sim, eu fiquei muito feliz. Na hora, eu falei, poxa, eu quero estar com a camiseta da rua, eu quero falar o que foi a nossa infância. Então, eu acho muito importante a gente ter referências na vida, né? E fico eu imaginando, né, uma pessoa que está atravessando essa fase, se eu olhar para trás, você, puxa, tantas coisas bacanas aconteceram na minha vida, eu tenho que olhar para trás. É claro que eu não vou dirigir olhando no retrovisor, mas eu sei, e teve inclusive uma pessoa que perguntou, que é a chefe Rose, como é que foi esse apoio dos familiares, né, dentro dessa fase, vem de encontro aí com a observação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa parte desse apoio da família, dos amigos, como foi resgatar tudo que te levou e transportou a ser essa Luciana Cardoso, a doce bravura. Ótimo. Bom, eu como uma boa e velha fisioterapeuta, gente, na área de saúde, a gente faz o diagnóstico. E eu pude fazer meu autodiagnóstico, que é exatamente essa leitura, que é parar e olhar o que não deu certo, o que falhou para eu ter adoecido, ou será que não falhou nada e eu tinha que adoecer? Bom, respondendo a pergunta, eu tive sim uma reconexão com o amor, na verdade com o auto-amor, que eu vi que em algum momento, em alguns momentos da minha vida, que eu passei por algumas situações um pouco complicadas, eu fui me perdendo e me tornei uma pessoa muito ansiosa. Eu sofri muito com transtorno de ansiedade, até hoje eu tenho que lidar com isso, e eu tento transformar isso todos os dias, porque eu me cobrava muito. Eu me realizava muito no trabalho, sabe? Eu me realizo também, só que era de uma forma exagerada. E essa pergunta vem, assim, de forma muito feliz, né, ao encontro do que eu penso, no sentido de, foi um momento de parar e eu reconectei com os meus amigos, que quando eu olhei para trás, cadê? Eu estava naquela roda viva de trabalho, de doutorado, e me tornando, assim, até um pouco antissocial em alguns momentos. Só que, ao mesmo tempo, foi um momento que uma rede de amigos se formou em Valadares. Eu não tinha muito tempo lá, tinha poucos anos que eu estava lá, iniciando, né, nessa profissão na Federal, dando aula lá.
E de repente eu tinha amigos que se mobilizaram e criaram um WhatsApp para revezar quem iria me levar na quimioterapia, sabe? Eu fiquei muito emocionada com o amor dos novos amigos. E os antigos começaram a aparecer também. Então é uma reconexão. Então eu precisei desconectar para reconectar. É o que na neurologia, que eu estudo tanto, a gente faz as sinapses. Quando a pessoa tem um Alzheimer, uma demência, ou um AVC, seja lá o que for, o problema neurológico, muitas vezes é uma desconexão daquele neurônio. Lesou, cortou, acabou, e agora? Aí a gente fala da neuroplasticidade, e essa é a nova formação de neurônios. Na minha vida, foi a nova formação de tudo, de pensamento, de retomar hábitos, de retomar amizades. E eu senti, sabe, Rose, se foi você que perguntou, o amor da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, e amor de onde você nem espera que chega, colegas que se tornaram amigos hoje, que eu tenho uma pessoa aqui em Belo Horizonte, uma grande amiga, Josiane, que eu fico emocionada porque depois a minha vida teve outros problemas em relação ao próprio câncer, e ela, de forma desprendida, largava tudo para ir dormir comigo no hospital, porque eu não tinha quem ficasse comigo, ainda tinha o Lucas, né, menor de idade, meu filho, para alguém ficar aqui. E ela largava tudo, como a Sheila, uma amiga vizinha, que há 3 anos, quando eu mudei para cá, eu acabei tendo que fazer uma nova cirurgia, porque... Por isso que eu te falei, não foi o câncer, depois as decorrências, o remédio me trouxe problemas em outras partes do corpo, a parte do útero, eu tive que tirar, e uma vizinha largou tudo e foi ficar comigo em 3 meses. Então, o poder do amor, da amizade, e você estar aberta para receber, para mim era o grande desafio. Eu, como você mesmo falou, pegando o link que eu era brava, que eu não permitia o elogio, eu não permitia o amor, o carinho, eu doava, mas eu não sabia receber. Sabe? Então, isso foi muito forte. Eu tô tendo que reaprender a aceitar o amor também. Porque não é só doar, a vida é um equilíbrio entre dar e receber, sim. E aí que tá, eu aprendi muito que o amor é a chave, sem demagogia. Mas primeira coisa é o auto-amor. Amar o outro como a si mesmo. Eu não sabia me amar de verdade. Eu corria, porque eu queria fugir dessa conexão interior, sabe? Então, assim, falando de forma bem resumida, é isso. Eu reconectei com o amor, com o prazer de viver, sim, porque eu não percebi que eu estava num suicídio lento de trabalho. Eu não me permitia lazer, eu não me permitia fazer o que eu gostava, que era sapateado, a música, cantar. E, de repente, eu tive que adoecer drasticamente para parar e olhar para mim mesma e buscar a alegria de viver. Né? E voltar a meditar, porque eu sempre meditei desde 9, e por um momento nessa vida desenfreada, eu desconectei e voltei. Hoje eu tenho meu ritmo. E eu acabei criando um método com a minha própria vida. Tem. Aí, Luciana, eu gostaria só de fazer 2 observações importantes. Já que nós voltamos nesse assunto, né, que eu brinco, né, a doce bravura, só abrir esse parênteses, e depois desse parênteses eu queria que você falasse um pouco sobre aonde que entra o yoga na sua vida. Mas antes, tá? Nós vamos chegar lá. Mas antes, só recordando, por que ela está comentando isso, por que eu estou brincando da doce bravura, que a Luciana, ela sempre foi muito bonita, e ela não aceitava elogio. Me achava e os meninos ficavam doidos com ela, e ela era muito brava. Isso é novidade pra mim, tá? Isso é novidade. Os meninos ficavam doidos. E aí, ela era brava mesmo. E ela batia nos meninos, não é, Nela? Era só nos meninos, mas porque tinha razão. Peraí, eu tenho que me defender. Ô, gente, eu não saía batendo assim, não. Ô, Lu, conta o caso do rapaz que escreveu um bilhete, pode? Ai, que dó. Tem certeza? Então tá, né? Tem. Oh, meu Deus do céu. Tinha um menino. É porque eu devia ter meus 11, 12 anos, né? Porque eu fui embora de São José com 13, né? Tinha 13 anos. Então, eu acredito que eu tivesse meus 11 anos. Só que eu era já mais desenvolvida, acho que os meninos achavam que eu era mais velha do que eu tinha. Eu era uma criança. E aí, de repente, lá no prédio, chega o zelador, rindo assim, o dentinho, né? Carlinhos. Ó, tem uma carta pra você. Eu achei aquilo estranho, que era uma carta sem selo, né? E eu abri. Aí tava, eu não lembro mais detalhes, mas tinha uma declaração de amor, que estava apaixonado por mim e queria marcar um encontro. Aquilo pra mim veio com uma afronta tão grande. E o medo da minha mãe brigar comigo, né? Criança, eu falei, nossa, isso aí é muito sério, né? Então acho que era mais um medo.
E eu não tava voltada pra namoro, nada disso. E aí, no final, tava escrito o nome dele pequenininho, uma rosa. Ele desenhou uma rosa, tadinho, acho que ele nunca mais fez uma carta e desenhou pra ninguém. Aí, de repente, eu fui no encontro. Eu lembro que tava a Raquel perto de mim. Raquel, Rosa, eu não sei se a Rosa Maria está aqui, se ela vai lembrar disso também. A Lu, a Lucianinha, né? A Lu do 24 e era a Lu do 25. E aí, não, eu vou toda valentona. Vocês vão ver só, eu vou nesse encontro, mas vocês vão ver. Porque eu tava pelando de medo que minha mãe pudesse brigar comigo. Quando eu cheguei lá, eu soquei o menino, fiz o menino engolir a carta, pedaço da carta. E vocês rindo, tadinho. Eu olho pra trás e falo, gente, que descontrole emocional meu, sabe? Depois eu chorei, falei, gente, o que eu fiz? Né? Mas era uma forma de não receber elogio e é uma forma de amor. Interessante, claro, era uma coisa tão pura, uma cartinha toda bonitinha com uma rosa. Sim. E eu bloqueei aquilo. E eu tive que mostrar, deixar bem claro que não era permitido. E você sabe que me fez lembrar uma coisa engraçadíssima? Em 2003, eu comecei a dar aula como fisioterapeuta em Juiz de Fora, numa faculdade. Posso falar na Universo lá, em fisioterapia. Claro. E eu isso tem o quê? 2013? Já vai para mais uns 15 anos aí, quase, sei lá. Quantos anos aí, não lembro. Mas, deve ter uns 17 anos atrás. E eu, jovem, e eu lembro que eu dando aula, chegou um menino, aí eu via os comentários do menino e eu tinha que fazer cara de brava, mas rindo por dentro, né? Aí chegou intervalo da aula, aí veio um menino, entregou um bilhetinho pra mim, pôs no meu jaleco. Aí eu falei assim, o que é isso? Aí eu abri assim, tava escrito assim, professora, você é linda. Aí eu fechei a cara, mas rindo por dentro, falei, não acredito. Eu parei a aula, era intervalo, na hora de voltar. Eu falei assim, olha, que fique bem claro aqui, que aqui eu sou professora de vocês, eu sou autoridade. E eu não era de fazer isso, só que eu tive que criar um personagem com essa característica, senão, imagina, ia virar gracinha de conversa. Vai perdendo o controle, Lá fora a gente pode conversar, sou colega de vocês. Aqui dentro, eu sou professora. Eles arregalaram o olho desse tamanho, aí acabou a aula, o menino veio, rindo assim, meio sem graça, falou assim, ô professora, aí, lá fora, né? Aqui, desculpa pelo bilhete e tal, foi fulano que mandou te entregar. Aqui, mas aí o outro veio se desculpar, falou assim, que desculpa, mas você é linda mesmo. Aí ele virou e foi embora. Aí eu comecei a rir, comecei a rir. Eu falei, gente, como que pode as pessoas perderem a noção? Porque isso não é atitude de aluno, né? E aí eu tive que criar uma couraça maior ainda para me impor como uma professora, mulher, mais jovem, dando aula para muitos alunos à noite. Às vezes eram mais velhos que eu. Eu dava aula para mulheres cuidar da minha mãe, sabe? E tinha todo aquele respeito. Só que você tem que criar... Luciana, eu fico... Você está falando isso, né? Mas é uma linha muito tênue mesmo, né? A gente saber separar as coisas, né? Realmente tem que saber, né? O lado profissional do pessoal. E eu sei que depois dessa experiência que você teve no passado, né? Você acabou criando assim uma bagagem, né? E aí agora você pode receber vários bilhetes, você não vai fazer mais isso. Não. Não. Com toda educação, agradeço. Tchau, pode ir. Ô, Luciano, olha só. Voltando aqui ao assunto, eu gostaria que você falasse sobre a parte do yoga, né? Onde que entra o yoga dentro desse processo seu? Bom, as terapias integrativas e complementares que a gente chama, né? Faz parte da minha vida desde a minha infância. Eu agradeço ao meu querido pai por ter me apresentado esse novo mundo. Imagina eu em São José, com apenas 6 anos de idade, ir para um curso de meditação transcendental. E aí eu passei a meditar a partir de então. E a gente começa a aprender os asanas, que são posturas do yoga. E aí eu isso começou a fazer parte da minha vida na infância, eu me identifiquei muito. E anos depois, em Viçosa, quando eu formei, fui embora para Viçosa, antes de eu ir para de fora da aula, eu fazia yoga com uma psicóloga, que também, né, me ajudava em algumas coisas, e shiatsu. E aí ela tinha 8 turmas de yoga, e ela era ligada à linha do Purna Yoga, o yoga integral, que tem a ver com a linhagem do Sri Aurobindo e da mãe, que é uma linha maravilhosa, que é um yoga que tem muito do Hatha, mas que são posturas, mas muito voltado para a evolução individual. Você não tem que fazer aquilo tão perfeito, é cada um no seu tempo. Como eu já era fisioterapeuta e já vinha do yoga como praticante, ela me preparou, né, no curso todo, e fiz o curso e tal, e ela foi embora para o ashram, que chama Auroville, na Índia.
E simplesmente me deixou com 8 turmas de yoga ali. Eu fiquei 3 anos em Viçosa dando aula, morava em Viçosa, e tinha montado a fisioterapia na prefeitura de Paula Cândido, né? E aí eu dava aula de yoga, fazia shiatsu, também atuava com RPG, porque eu fazia formação aqui em Belo Horizonte, eu vinha finais de semana. Eu era muito ativa. E aí, com isso, eu aprofundei muito no yoga, na meditação mais ainda. Conheci o pessoal do Brahma Kumaris também, que é um outro tipo de yoga, o Raja Yoga, que eu levei o pessoal para lá, para Viçosa, para um workshop. E aí eu também comecei a ampliar. Eu acho que tudo tem um momento. Depois eu fiz também formações, né, do pessoal da Nanda Marga, que é um outro grupo. Também fiz a formação na Nanda Chandra em Juiz de Fora, que é o Hatha Yoga mesmo. Então, na verdade, o yoga é você se conectar com você mesmo, né? É a união de você com vários. Aí tem vários nomes, né? Yoga ou yoga, não importa o nome. Mas é algo transformador. E eu agradeço essa pessoa, essa professora maravilhosa, que foi embora. Depois ela voltou e eu também fui embora para Juiz de Fora, né? Então, eu nunca deixei de fazer. Mas depois eu fiz o Pilates, que veio do yoga também, e acabei trabalhando com o Yoga Lattes, ou Pilates com Yoga, que na verdade é uma coisa muito próxima, né? São muito próximos. Então, Luciana, você começou a praticar lá em Governador Valadares. Não, em São José, desculpa, em São José com 6 anos. São José com seu pai. Isso. E aí você pegou um grupo, né, para dar aula lá em Governador Valadares. Não, em Viçosa. Viçosa. Viçosa, desculpa, estou misturando. Viçosa. E também em Paula Cândido, né? Sim, aí a gente abre um parênteses. Aí eu, como fisioterapeuta, eu comecei, eu tinha um grupo de terceira idade, da melhor idade em Viçosa, e eu eu ofereci meu trabalho voluntário como fisioterapeuta lá. Eu até viajava com eles e fazia um trabalho com eles da fisioterapia e também grupo, que eu levava um pouco do yoga para eles. E a gente também fazia um trabalho na Universidade Federal de Viçosa, que era um grupo anti-estresse. E eu levava mais sobre yoga e respiração com a fisioterapia, e juntamente com uma arte-terapeuta e uma psicóloga. E aí, em Paula Cândido, eu ajudei a montar a Melhor Idade também, que é a Nova Vida. E eu lembro direitinho que já estava o movimento, até a mãe da Gra, esposa do meu irmão, estava à frente, a queridinha, querida. Eu lembro direitinho. Como eu era fisioterapeuta da cidade, eu quis me envolver. E sempre foi um grupo que me ressoava muito. Eu gosto muito de trabalhar com os idosos. E aí, lá eu levava palestras e trazia alguns exercícios. Não era algo assim fixo, vamos dar aula de yoga. Mas eu levava um pouco dos movimentos e as palestras e um trabalho coletivo. E depois eu levei isso para as faculdades, quando eu levava os alunos para o estágio de idoso e adulto. Mas de uma forma mais voltada para a fisioterapia. Então nunca isso saiu de mim. Ô, Luciana, eu vou fazer uma pergunta, tá? Você, sendo fisioterapeuta, e esse processo, né, que você atravessou, você consegue, assim, distinguir alguns movimentos que, às vezes, uma pessoa que está fazendo o tratamento não é adequado? Se tem isso ou não? Dependendo do movimento... Você fala do tratamento oncológico ou outros tratamentos? Não, do yoga, da prática do yoga, de uma pessoa que está fazendo o tratamento. Existe algum... Não, esse não faz. Tem. Espera. Então, aí o que acontece? Como eu fisioterapeuta e entrei no yoga integral, no Purna Yoga, a gente tem uma avaliação com as posturas e você adapta a postura. Eu lembro que eu tinha em Viçosa um paciente que era até professor da Federal lá, e ele tinha hérnia de disco. Eu adaptava a postura para ele. Então, durante a aula, ele já sabia que aquela postura ele tinha que fazer de uma forma diferente, sim. Pacientes hipertensos não podem fazer posturas com a cabeça para baixo por muito tempo. Isso tem que ser muito conversado. Pacientes com hérnia de disco, dependendo do movimento, pode piorar e até travar a coluna. Eu sei de casos de vários praticantes que travaram a coluna e foram para o hospital. Então, você tem que conhecer a sua limitação. É muito sério você trabalhar com yoga. Respeito muito, tem excelentes professores. Então, aquele professor, mesmo que não seja um fisioterapeuta, ele tem que saber até onde ele pode ir. Porque se ele não souber lidar com alguém que tem algum problema, é melhor que não deixe que ele faça naquela turma. Ou que aquela turma seja para pessoas, né, voltadas para determinadas áreas. Você pode fazer um grupo só para idoso, eu já dei aula de yoga para criança, tem yoga para pacientes oncológicos. Então, assim, existem turmas, ou pacientes que não têm nada, ou pessoas praticantes que não têm nenhum problema de saúde, que é difícil hoje em dia, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia uma análise, uma avaliação primeiro daquele paciente, uma anamnese, só que em cima do yoga, o que ele queria desenvolver,
em termos físicos, mentais, porque o yoga trabalha tudo, não é só o físico. E aí eu lembro direitinho que em Juiz de Fora, e depois, né, quando eu voltei para Juiz de Fora, eu também trabalhei lá com um grupo. A minha turma era pequenininha, tinha 2 pessoas, era quase particular, né? E também dei aula de yoga no Spa Aras Morena, lá em Matias Barbosa. Agora eu tô lembrando, mas era esporádico. Era um grupo de mulheres que iam para lá passar uma semana para emagrecimento e eu dava 2 vezes por semana o yoga. E a gente ia pro ar livre, era uma delícia, eu tenho até foto. E aí, só voltando, eu lembro direitinho, Marco, uma aluna que ela não estava, eu lembro que ela estava com muito problema uroginecológico no sentido de hormônio, quase entrando na menopausa, mas estava aquela flutuação. E eu lembro que ela não estava, se eu não me engano, menstruando, mas não era momento ainda daquilo. E aí eu lembro que ela estava com uma retenção muito forte. E eu fiz uma aula voltada só para ela, para desenvolver essa parte da parte reprodutiva da mulher, né? Da saúde da mulher. Você acredita que no dia seguinte, na aula seguinte, que foi 2 dias depois, ela me falou que no dia seguinte daquela aula, ela tinha, por exemplo, ela estava com dificuldade, ela menstruou, aliviou a dor, e ela equilibrou em termos hormonais. O yoga atua muito na parte hormonal. A gente e eu também estudei acupuntura e o shiatsu, que são, né, a gente vai estudar o quê? O nosso corpo sutil. E como que corre essa energia? As posturas de yoga, elas vão ajudar também a desbloquear a energia que está estagnada. E quando a gente faz esse trabalho, não só físico, mas que tem um reflexo energético, você equilibra muita coisa naquela pessoa, né? Luciana, olha só, eu estou achando interessante porque você acabou personalizando os serviços, né? Você vai através Só que isso existia nesse método de yoga, existe essa avaliação. Mas eu, como fisioterapeuta, eu tentava ir num olhar mais aprofundado, entendeu? Isso, eu achei super interessante. Ô, Luciana, e dentro desse contexto dos grupos, né? Eu cheguei a comentar aqui com você que a esperança, o foco é a melhor idade, né? E aí, adiantando um pouco, que a turma gosta de falar, que é o spoiler, né? Nós iremos montar um quadro que vai chamar carinhosamente, é Orquídea de Luz, mas eu falo com a Lu. Então, olha essa responsabilidade. Que nada, dia 22 de fevereiro teremos o quadro Fala com a Lu. E aí, voltando um pouco dessa questão de socialização, né? Já tinha mais tempo que eu não via a Luciana, né? Apesar de eu a conhecê-la desde 86, desde 1992 que eu não a via, né? Eu tenho contato muito com seu irmão, com o Matheus, mas eu sabia que você estava morando em Belo Horizonte, né? Mas aí você recebeu, através de um grupo de WhatsApp, uma live, e aí você me chamou no direct, e foi tudo muito rápido, né? E eu achei interessante, dentro do contexto aí da sua disponibilidade, né, do seu método de trabalhar, eu lembro que eu até anotei aqui, olha só, 19 de janeiro nós fizemos o contato. No dia 26 de janeiro já estávamos eu e você lá na ONG Fio de Luz, do Edmilson. E nessa data mesmo, 26 de janeiro, chancelamos com ele um compromisso, dia 30 de abril, que vai ser o dia do jazz, faremos uma live, né, com aí o apoio da ONG Fio de Luz. No dia 27 de janeiro já tinha equipe de jazz pronta. E ontem já está sendo discutido quais músicas irão tocar nesse dia do jazz. Então, assim, eu lembro quando eu falei, olha, eu conheci uma pessoa sensacional, ela é dinâmica, e eu vou trazer ela para a nossa equipe, vou trazê-la para a equipe, porque ela sabe muito e ela é do nosso naipe também. Vão fazer, vai acontecer, e é isso mesmo. E eu sou muito grato, sabe, Lu, à vida, às pessoas que aparecem na minha vida, principalmente a equipe. Eu sei que a Márcia Pousos, a parceira de Catas Altas, entrou pelo Esperança Amor Solidário. O André Matos, inclusive, eu estou na casa dele, que é o responsável pelo marketing, que é meu primo. Então, assim, são pessoas que, quando eu chego com a proposta, eu já falei isso em algumas lives, né? Eu primeiro fundamento, coloco no papel, para depois chegar, ó, tô com a ideia assim, assim, mas por causa disso, não, é assim, isso, vamos fazer, vamos, e faz. E faz. Eu estou muito feliz com esse momento, com essa aproximação da ONG Fio de Luz. A Juliana Moore, que é a cantora, né, que vai apresentar junto com o Daniel Viana, o Maurício, a Grazi, que é uma coreógrafa, vai dançar durante essa live.
vai ser um sucesso, e você sabe que você e o Edmilson, logicamente, são os nossos convidados de honra, né? Ela está, inclusive, ensaiando para tocar nesse dia a Nina Simone, né? Porque a Nina Simone, inclusive, faz aniversário agora em fevereiro, e ela já está providenciando um vídeo para já gravar, a equipe já está treinando para chegar lá no dia 30 de abril, que é o dia do jazz, para a gente fazer uma bela live em parceria com a ONG Fio de Luz. Então eu fiz esse parênteses, né, porque a Luciana ela é muito dinâmica, e ela é tudo muito rápido, né, e realmente, e eu gosto disso. Por que perder tempo? Por que esperar? Não é? Se o produto ele é interessante, se está todo mundo de acordo, esperar o quê? Por qual motivo? Né? Então, em menos de 2 semanas já está tudo pronto, né? Então é tudo muito rápido e tudo muito objetivo, do modo que tem que ser. E essa bagagem que você tem, essa experiência, essa luz que você nos passa, né? Ele está sendo estendido para esse quadro, que é o Fala com a Lu, e várias ações sociais, né, Lu? Que vão surgir, se Deus quiser, em parceria. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Rapidinho, uma fala sua, porque eu sou muito musical, né? Você falou por que esperar, e veio a música do Legião, né? Por que esperar se podemos começar tudo de novo agora mesmo, ó? Tá vendo? Quem sabe faz Você ao fala vivo. e vem as músicas. Bom, por que esperar se podemos começar tudo de novo agora mesmo? Exatamente, é o meu lema. Essa música é linda. Então, assim, eu penso o seguinte, que depois do que eu vivi, mais do que nunca eu valorizo o aqui e agora. Começar tudo de novo agora mesmo, né? Agora mesmo, é o aqui e agora, que é uma dificuldade para quem é ansioso. Então, olha que interessante, a vida me proporcionou a trazer as ferramentas antes de eu precisar utilizá-las. Olha que loucura. Quando eu paro no meu casulo da borboleta, que teve que parar, mas quase voltou pro casulinho, para pensar o que está acontecendo, eu olho para trás e vejo, gente, na minha infância eu recebi o tesouro da meditação, o tesouro do yoga. Eu mesma fui para uma área para reabilitar as pessoas, mas na verdade era para me reabilitar. Olha que loucura. E hoje eu atuando na neurociência, né, no doutorado, exatamente porque aconteceu algo na minha vida e na minha família que desconectou o neurônio. Então, por que eu estou falando isso? Começar de novo é o lema da minha vida. É recomeçar, reconectar. Por quê? Porque todo momento algo se desfaz e você tem que aprender a desconectar e a desapegar. E para mim era muito difícil. Eu, como um bom câncer, a lua em câncer, que traz o sofrimento da família e de emocional, me faz ter dificuldade nesse desapego das questões emocionais. E é o que me adoeceu. Fazendo um resumo que você me perguntou lá atrás. Então, a questão emocional, a gente tem que saber lidar, tem que ter inteligência emocional. E com isso, aprender que tudo vem na vida para a gente saber administrar, mas ultrapassar, passar além da turbulência ou daquela onda gigante que a própria monja trouxe pra gente, que eu assisti a live. É você passar da arrebentação. E quando você passa da arrebentação, não é só para meditação, é tudo na vida. E às vezes vem umas ondinhas pequenas e você vai pulando. E é igual no videogame, vai mudando de nível. E você tem que estar mais preparado. Meu filho adora esses jogos que eu sou um pouco contra, mas ele adora, né, videogame, no sentido de você toda hora tem que passar de nível, mas para isso você tem que... Mãe, olha só, eu ganhei o escudo tal, tem os nomes específicos. E eu tô ganhando escudo, a espada, uma roupa mais forte. E, ou seja, eu tô aprimorando as ferramentas para eu passar por essa tempestade, que é o guarda-chuva mais forte, uma capa de chuva mais dura, mais grossa. E é isso que eu brinco, que eu falo o seguinte, eu tô aqui na vida, todos nós, não é só eu tenho o desafio do câncer. Eu tive o desafio de um grave acidente, que eu fui atropelada, desconectei mesmo, fiquei no CTI, fiquei desacordada, tive que voltar a reconectar. Eu, né, passei por outros problemas, um divórcio, tive que voltar. Várias situações nos levam a voltar para o casulo. Todos nós, todos os dias, às vezes. E aí, o que eu faço? Eu vou ficar dentro do casulo e deixar a vida passar? Não. É o que a gente está fazendo, é sair do casulo mais forte, com a asa quebrada, colorida, de outra cor, não importa. Mas é a gente encontrar de novo força para sair do casulo e ajudar e falar para as outras borboletas que é possível voar, sair do casulo sim, de outra maneira.
E é o que a gente está fazendo com os trabalhos sociais, né? Que o meu objetivo é que depois que você aprende algo, é você sair e espalhar a luz. E esse nome que eu estava pensando sobre isso, fazendo o link, né? Que é Orquídeas de Luz, esse nome é tão bonito que eu amo orquídea, amo flor. Quem vai no meu Instagram vê várias flores lá. Só que para mim, assim, por quê? É uma coisa que eu voltei a admirar a natureza, o aqui e agora, é olhar para os pássaros, os macaquinhos que ficam aqui perto de casa. Outro dia tinha um tucano aqui perto, e a pandemia nos proporcionou a todos nós fazermos isso. E eu já vinha nesse processo de 2016 para cá. E aí, de repente, a orquídea é uma flor, para mim, na minha visão, eu acredito que seja rara. E ela é maravilhosa, e ela floresce muito menos do que as outras, mais comuns. E ela, às vezes, a cada 6 meses, um pouco mais, um pouco menos. Efêmera. Exato. Então, na verdade, o programa Orquídeas de Luz é uma rara luz, ou uma luz rara, né? Implicitamente. Então, assim, eu falei, nossa, que nome lindo. E a gente tem que trazer, então, algo que é para levantar as pessoas. E qual que foi o meu aprendizado que eu possa levar a espalhar, que é essa luz que a gente está falando? É que, assim, é possível recomeçar, é possível sair do casulo. Às vezes é mais difícil, que imagina, você tem uma asa normal, de repente a asa quebra, como é que você vai voar com ela meio torta? Aí você tem que trazer mais energia, mais força espiritual, emocional e física. E é difícil. E às vezes sim, como a nossa colega falou anteriormente aqui, como que a gente faz? É através sim dos outros, da conexão com outras pessoas, com o amor, né? Sim. É a boa vontade. Então, assim, na minha visão é isso. E aí a gente tem que espalhar a luz, ajudar as pessoas que passam pela mesma coisa, porque eu sei o que é a dor daquela pessoa que está em tratamento oncológico. E ano passado eu tive que voltar a fazer cirurgia, porque foi para medula óssea no fêmur. E aí tá, e agora? É outro tratamento, é uma nova estrutura. Então, a vida é um constante reconectar, né? O mais certo é a incerteza da vida, né? Sim. Ô Lu, olha só, dentro do primeiro lugar, gratidão, né, pelo elogio do nome, gratidão. Eu tenho lido muito sobre essa palavra que é muito forte, marcante, né, e como é nítido, né, o poder do agradecimento, né, agradecer a vida, agradecer a natureza, agradecer os amigos, as oportunidades, as lutas, as batalhas, as dificuldades, e aceitar. Né? E claro que não é aceitar, tá tudo bom, é aceitar e ver onde que pode melhorar, porque senão você cai no comodismo, né? E pode virar uma depressão, não é verdade? Exatamente. E você sabe que para sair da zona de conforto, que é comum, quem não quer ficar na sombra e água fresca o tempo todo e não ter dificuldade? Implicitamente tem uma parte nossa que quer isso. Então você sair da zona de conforto às vezes é muito difícil, e para quem está mais fraco se torna ainda mais difícil. Então é muito mais fácil você desmotivar. Você não vê alguém que está bem, feliz, desmotivado, né? Você geralmente está feliz, não tem nenhum problema. Agora, começa a ter os problemas aí, você engessa, você paralisa, você fica fraco, igual na fisioterapia quando chega o paciente. A gente tem que reabilitar, ele tem que voltar a ter força para andar, ele tem que ter músculo, ele tem que ter agilidade na articulação. E na vida, quando vem algum problema muito sério, no emprego, no desemprego, né? Que aconteceu com a pandemia, ou uma doença, perda de tantas pessoas queridas, eu mesma tô vivenciando partidas de pessoas próximas. Dói. A dor, a gente na fisioterapia trabalha com dor, fraqueza muscular, limitação de movimento. Isso na vida, como que eu leio? É a pessoa que perde parentes queridos, amigos, paralisa, é uma paralisia. A dor da perda, a dor do desemprego, a dor física também, né? E a fraqueza, desmotivação. Como que você vai ficar motivado com tanto problema acontecendo? Aí que tá a grande virada da chave. É você ter um outro olhar, é você descobrir novas formas de reconexão, né? E é para isso que a gente está aqui, né? Para motivar. Sim, sim. Ô Lu, fala um pouquinho para nós, por favor, sobre a sua palestra. É o seguinte, na verdade, eu criei uma palestra a partir da minha experiência, né, física, como fisioterapeuta, como profissional, e o que eu tenho vivido, né, na pele, as limitações do problema que eu tive, que foi o câncer, e vários outros aí, eu falo de você transformar a sua tempestade num copo d'água. Porque eu voltando para o tratamento, uma coisa que minha mãe falou é que as pessoas me veem como uma pessoa muito forte. Apesar de vários momentos eu não ser tão forte assim. Mas a vida me fez
contar comigo mesmo em algumas situações. Então, a minha mãe até brinca, nossa, você não transforma um copo d'água numa tempestade, você transforma a tempestade num copo d'água. E você ouvir isso da sua mãe? Né? Eu falei assim, nossa, será que é isso? E comecei a refletir sobre isso. E aí também, eu olhei para trás e falei, é mesmo, eu renasci em vários momentos, né? No acidente e várias outras situações, e eu tô renascendo a todos os dias. Porque o tratamento que eu tô vivendo hoje, ele limita minhas articulações, principalmente das extremidades, da mão e do pé. Né, os remédios que eu tomei, a injeção que eu tomo mensal, ela traz algumas dificuldades. E aí, às vezes, eu olho para isso, dá uma dorzinha emocional. Poxa, eu preciso do meu braço para fazer tanta coisa. Né? E aí, o que acontece? A partir dessa dor, surgiu uma palestra que é Transforme a Tempestade num Copo d'Água, no qual a dor é exatamente isso que eu tenho trazido. O que te faz sentir fracassado, seja na vida pessoal ou profissional? O que te faz ficar paralisado ou procrastinando, né? E aí, será que é possível você sair desse estado para um outro estado, que é do sucesso interior? Será que é? Claro que é. E existem infinitas possibilidades de ferramentas aí à nossa disposição. A gente está num momento muito complexo de dualidade. Ao mesmo tempo, a sombra, mas a gente tem trazido muita luz. A gente tem muito acesso a terapias maravilhosas em vários níveis, em vários sentidos aqui. E é isso que eu trago na palestra, através de um método de 5 passos, fazer uma analogia da reabilitação com a vida. É como que você sai da dor para o alívio dela, como que você sai do fracasso para o sucesso. E às vezes isso é um sentimento, porque, olha só, às vezes a pessoa está lá num super emprego, numa vida tranquila com o marido, com os filhos, emocionalmente, financeiramente positiva, emocionalmente às vezes nem tanto, e de repente ela tem tudo para ser feliz e não é. E ela acaba por perder a própria vida, porque ela escolheu aquilo. Será? Por que ela não é feliz? E aí você vai mais a fundo entender aonde está a origem daquela insatisfação com a vida. E é o que a maioria de nós estamos passando hoje, né? Por conta da situação que ainda não acabou. E é hora de, exatamente, quando a dor chega, para olhar para você. Então eu aprendi isso, que é no físico e é também no emocional. No emocional, eu me vi paralisada, me vi procrastinando. Meu Deus, eu tenho um doutorado por terminar e por que eu não consegui desembolar em algumas situações? Aí eu venho as pessoas, Lu, mas você está em tratamento. Mas tudo bem, mas a gente arruma justificativa para os nossos fracassos. E é o momento da gente olhar e falar, beleza, se eu procrastino, se eu estou cansado e desmotivado, o que eu posso fazer para melhorar? E aí nesse método exatamente isso é olhar, o que me faz sorrir? Aí eu falo do quarteto da felicidade, que é uma ferramenta positiva. Não é uma ferramenta, é um meio, né? Como que eu vou estimular os hormônios da felicidade, que são vários? Porque se eu estou me sentindo fracassada e com dor, eu estou sendo embanhada fisiologicamente por substâncias que me trazem isso também. Não é só isso. É um conjunto. O físico e o emocional se comunicam. E a gente tem sim ferramentas que me fazem sair de um estado para outro. Na fisioterapia sim, na atividade física, na meditação. Existem exercícios respiratórios que você consegue. Existe programação neurolinguística. O próprio yoga que a gente falou, yoga, não importa o nome. Outras, às vezes a pessoa não gosta da yoga, mas gosta de correr. Eu já fiz corrida de rua. Um exemplo é dançar. Tem gente que gosta de bordar. Não importa, é reconectar com o que te faz feliz. Mas se não é possível, você descobrir novas habilidades. Me fala aonde que entra aí o sapateado nessa história. Exatamente. Aí, o que eu descobri no meu treino e até ajudando pessoas próximas é que eu estava desconectada com a minha criança interior. À medida que eu fui amadurecendo muito rápido, né? O sapateado, eu me formei com 11 anos de idade em São José, na academia da Maris Antelmo, na 9 de julho. Lembro. Eu dançava, era o momento do do aqui e agora. Eu acho que quando você entra em conexão com o que você ama, que faz você vibrar, arrepiar, você está naquele estado de presença. Você está no estado de presença quando você está no palco, se você gosta de dançar, ou mesmo dançando para você sozinho, ou quando você está escrevendo. Eu adoro escrever, eu adoro cantar. Eu baixei o aplicativo de karaokê e sozinha eu canto e me divirto. Só que ali eu não penso em mais nada, porque eu estou em fase com o todo, com o universo. Nesse momento que eu me conecto com a minha criança interior. Parece demagogia, mas não é. E eu pude entender o real sentido de conectar a criança, que é da criança o reino do céu, é isso. A alegria é a chave da felicidade.
alegria. Mas como que eu vou estimular? Com o que eu fazia? Eu olho para trás, sim. O que me dava prazer e eu não faço mais? Ou na fisioterapia, quando você desconecta, o que agora eu, Luciana, eu falei idosa, olha que horrível, né? A Luciana, em meia idade, gostava de fazer, e não pode fazer, mas pode adaptar. Ah, eu não posso mais sapatear como antes, mas eu posso dançar um pouquinho em casa. Por que não? Colocar uma música, a música, a frequência, muda na hora a sua frequência, em hertz, isso já é provado. Então, assim, só que precisa de constância. A gente sabe dos 21 dias, por que tudo agora se vende 21 dias, mude, são mais de 7, seu estado mental, não importa. Porque a repetição, como na os nossos neurônios estão aí eu volto a falar quando a gente começou, né? O neurônio, ele precisa se conectar um com o outro. Quando ele desconecta, seja físico ou emocional, eu desconectei do que eu gostava de fazer, eu passo a ficar triste, os neurônios vão se afastando. Tô brincando aqui, tá? Entendi. E de repente, como que eu reconecto? Eu preciso de jogar aí neurotransmissores, que é a conexão de um com o outro. E aí, nesse caso, é alegria. No meu caso, foi voltar para o sapateado no passado. Eu comecei novas coisas, que foi escrever versos, sabe? Quando você se abre para o novo, tudo vem. Só que você tem que se abrir. E você tem que ter uma constância também de hábitos. A meditação me predispõe a isso. A atividade física. Só que eu te falo, hoje a Luciana, de 43 anos, é diferente da que tinha 11 anos. Hoje, eu vivo na pele uma artrite devido ao tratamento. Como que eu amo sapateado e de repente meu joelho está travado, né? Muitas vezes eu tenho que fazer uma fisioterapia diária, eu comigo mesma. Eu aprendi a ser a minha própria treinadora, que eu nem falo reabilitadora, que eu já sou, só que eu levo as ferramentas, trago, na verdade. Eu pego lá fora e trago para mim. Todo dia eu tenho que fazer fisioterapia, todo dia eu tenho que treinar meu mental, eu tenho que me motivar todos os dias, senão eu não saio da cama. Isso é muito sério. É uma disciplina muito constante, né? Que você está falando, eu fico imaginando. Porque se você não disciplinar seu organismo e sua mente, isso aí pode trazer, né, mais para frente, algo que você consegue minimizar a curto prazo, né? E aí eu trago outra música que eu levo para a vida. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Para eu alinhar mente, corpo e espírito, eu preciso ter paz e tranquilidade. Então, a Leila Pinheiro canta, né, do Walter Franco, a música que é a Serra do Luar. Eu sou muito musical, né? Mas eu levo isso para a vida. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Então, assim, quando fala amor, vim te buscar em pensamento, na verdade eu me busquei, não era buscar o outro. É me buscar através dessa conexão. E essa conexão é o que o yoga faz, é que as terapias quânticas estão trazendo aí pra gente. O que a aromaterapia, né, maravilhosa, eu também entrei nesse mundo maravilhoso que me ajuda. A partir da minha dor, das minhas limitações, eu tive que buscar cada vez mais ferramentas para me alinhar, me reconectar com o que eu havia perdido. Porque não é o câncer, é a mágoa que eu não soube trabalhar. Desculpa, não é o câncer, é a tristeza que eu não trabalhei lá atrás. E na medicina chinesa, a tristeza ela vai trazer vários problemas exatamente no pulmão. A raiva que não foi trabalhada traz problema no fígado, entende? No caso da mama direita, no meu caso, é de relacionamento, entendeu? Ô, Luciana, eu tô achando muito interessante que você foi buscando métodos, né? Que agregam valor a esse seu processo. Eu estou achando super interessante, seja através do yoga, aromaterapia, o sapateado, corrida. Então eu tenho certeza que esses métodos que você adota, né, essa sua garra que você tem, várias pessoas estão elogiando, eu vi que a PEG, uma amiga minha, elogiou, está te dando os parabéns. Uma pessoa muito querida também entrou, que é o Horácio, guia de turismo de altíssima qualidade. Eu conheço desde 2002. A Juliana Moura, a cantora do jazz, acabou de entrar. Bom dia a todos. Juliana, quem sabe você canta e eu sapateio, hein? A gente faz uma dupla. Aê, tá vendo, né, Juliana? Tá gravado, hein? No céu, tá gravado. Eu já assisti ela cantando. E volta a falar, porque ela acabou de entrar, ela tá aí fazendo, ela vai gravar um vídeo da Nina Simone. Olha só. Parabéns.
Aí já que você abriu para as pessoas que estão chegando, eu tenho que também falar, teve uma querida ex-aluna que apareceu, amiga, a Maria Cristina, minha prima querida de Valadares, que sabe, acompanhou todo o processo, ela estava comigo no diagnóstico do gânglio, e ela viu que foi o momento que a ficha caiu e ela tá aqui presente. Quero agradecer a todo mundo. E até quem eu não tô podendo falar, Paola, coisa mais linda. Luciana, olha só, deixa suas mídias, por favor, para as pessoas te seguirem. Bom, @LuCardosoOficial_, o Instagram. Eu tô como Lu Cardoso no Facebook, Lu Cardoso no YouTube. Eu vou começar agora a avançar um pouquinho mais, até porque eu tô levando essa palestra sobre transformar a própria tempestade, né? No caso, a tempestade num copo d'água. Com esse método já levei para algumas empresas de forma voluntária. No Palco Rosa, que acontece em outubro, voltado para as pessoas com câncer, né? Principalmente câncer de mama. Até porque é muito fácil a gente ouvir de alguém que não passou por aquilo. Quando você ouve alguém que está vivenciando aquilo, é diferente. Porque a gente fala assim, quem que é essa pessoa para falar a dor que eu estou vivendo? Infelizmente ou felizmente, eu vivenciei várias dores, então eu sei o que é o que o outro está passando, em todos os níveis, né? E de forma bem intensa. Então, a minha vontade é levar, sim, a motivação e levar que todos nós podemos superar a nós mesmos. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, não. Porque todo dia eu tenho que olhar para o espelho, me encarar e falar, peraí, deixa eu ver o que eu preciso fazer agora para tirar ela da zona de conforto. Porque eu estou vivenciando ainda o final de um doutorado. Eu estou vendo várias sombras em mim ainda que eu preciso abraçar, sabe? Falei, meu Deus, por que eu não estou conseguindo desbloquear isso? A gente está em constante evolução. Então, que a gente possa utilizar das ferramentas físicas, emocionais, quânticas, espirituais, ao nosso favor e ao favor da humanidade. Porque se cada um de nós cuidarmos de nós mesmos e estarmos em equilíbrio, a gente vai fazer um mundo melhor dessa maneira. Porque vai acumulando várias pessoas com a sua própria luz, associado com a luz do outro. Olha o que a gente não pode fazer para o outro, né? Agora, isso é um autocontrole, um autodesenvolvimento pessoal que é infinito, não é assim, que lindo, eu fiz isso, acabou, não. Isso é todos os dias, é todo, né, sempre. Luciana Cardoso e sua doce bravura. Passou de uma hora. Não. Você sabe que o Instagram, ele tá esticando muito. Mas assim, eu prefiro concentrar no tempo, que eu sei que 1 hora, do que você tá falando e a gente... Né, de repente aparece 28 segundos e fica uma coisa assim, né, não conclui o que está falando, mas enfim, você estava falando de música, eu lembrei uma também do Ivan Lins, Começar de Novo. Ô Lu, você sabe que você me conhece bem, nessas conversas a cabecinha já... Você sabe como é que é, né? É inevitável, né? Então, depois nos bastidores iremos conversar de algumas ideias que não fogem muito do escopo já criado para não abrir o leque de oportunidades e não focar em nada, e não é esse o objetivo. Sempre com o pé no chão e coisas palpáveis e com a ajuda da equipe, chegaremos num consenso e faremos um belíssimo, vários projetos sociais, mas sempre na mesma linha e não fugindo desse escopo. Lu, manda um abraço para quem você quiser, fica à vontade. Bom, abraço a todos, eu agradeço a Deus, a você pela oportunidade de estar aqui, a toda a minha família, a todos os amigos, a todos que verão ainda, né, essa live, e que a gente consiga chegar nas pessoas que, né, precisam muitas vezes de ouvir alguma palavra amiga de motivação, que essa orquídea de luz perfume e ilumine a todas as pessoas que encontrarem. E as pessoas que não me conheciam ainda podem entrar no meu Instagram, vai ser um prazer a gente conversar. O meu propósito é, sim, ajudar as pessoas também que passam pela mesma coisa que eu ainda passo, né, que é o tratamento oncológico. Se alguém tiver poxa, poderia falar com a Lu, pode passar meu contato, que eu adoro conversar e trocar ideias, até passar alguma informação do que for possível. Então, assim, a gente está aqui para servir, né? E outra coisa, né, agradecer também à Universidade Federal de Juiz de Fora, o FMG, porque também eu estou de licença para terminar o doutorado e, na verdade, sou muito grata. E
eu ainda tenho que terminar, estou nesse projeto final, mas eu jamais vou deixar de estar em parceria com vocês, com as ONGs, mesmo voltando para Valadares, que eu vou ficar em ponte aérea, entre aspas, GV e BH, né? Na verdade, eu virei mineira mesmo lá e faz tempo, e aqui estou, amo Minas Gerais. E é isso, agradeço a todos vocês. Quem quiser cantar comigo também, como é que chama o aplicativo? Star Maker, é engraçadíssimo, vale a pena, é gratuito. É mesmo? É gratuito. Fala um pouquinho sobre isso, eu não conheço. Não, na verdade, existem vários aplicativos de karaokê e ele te dá nota, sabe? E você pode cantar com duetos ou individual. Gente, é fantástico. E assim, você brinca, você se diverte, tem grupos, mas eu não tenho tido muito tempo. Eu geralmente estou entrando só domingo e olhe lá. Mas eu vi que alguém postou que também tá, que quer cantar comigo. A gente vai formar, viu, Juliana? Eu não tenho a voz de vocês, com certeza não sou cantora profissional, mas eu me divirto. E é uma maneira da gente encontrar e conectar com a nossa criança, né? Quem canta, seus males espanta, mas não é só isso, a gente se sente bem. A gente muda a frequência sim, ó. A gente aqui nem um rádio, a gente conecta com as ondas aí fora e você que vai escolher. Eu vou conectar com a tristeza, com a alegria, com a dor ou com o alívio dela, com a superação daquela dor. A dor, às vezes, é inevitável. O sofrimento, com certeza, é opcional. Eu escolho não conectar mais com essas energias. Apesar de elas virem, sim, ela vem querendo lá, chiando no rádio, começando a conectar, eu já mudo a sintonia. Então é isso. Eu acho que sintonia é tudo. Fala o nome de novo, é Star, é S-T-A-R, espaço Maker, M-A-K-E-R. Vocês vão se divertir. Vale... Olha, eu fazendo propaganda de um aplicativo que eu... Não, Luciana, a live é sua. O que você falar é isso mesmo. Então, assim, dançar e cantar é tudo de bom, né? Pode falar, desculpa. Pois é, mas olha só, dentro do que você está falando, e só dando um recado, depois eu vou chegar nessa parte, eu tenho certeza que você vai gostar muito, você vai identificar com a próxima live, que é com a doutora Antônia Faleiros. Olha só, Luciana, que interessante. A doutora Antônia Faleiros, ela é juíza no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E ela já trabalhou na lavoura, dormiu na rua e hoje é juíza de direito. Vai ser uma live sensacional. História, né? Vai ser, não imagino. Só de, a história já é uma superação, né? Você sabe que esse quadro, eu estou escolhendo a dedo, né, as pessoas queridas, né, porque... E eu tenho aprendido muito, né, e eu tenho certeza que as pessoas também, né, porque quando envolve uma história de vida, né, de superação, de motivação, e a pessoa ali está disposta a passar esse conhecimento, essa bagagem, essa experiência, né, para enriquecer a vida de um outro, de um próximo, de um irmão, então é muito nobre a causa, né? E todos nós temos histórias, né? Desculpa, todos nós temos histórias de superação e quando você passa, tem a humildade também de se expor também, que não é fácil às vezes expor e falar de algo que você está aprendendo, das suas dificuldades, mas é muito nobre quando a gente consegue fazer isso sem pensar em ego. Você está ultrapassando o ego para pensando no todo, que você vai influenciar de forma positiva. E com certeza eu te agradeço, porque você... olha que responsabilidade, né, também. Mas eu agradeço o carinho do convite, porque dá possibilidade da gente atingir mais pessoas em favor do bem, sabe? É isso, eu te agradeço muito. Olha só, e aí, sei que esse quadro dia 22, que é o Fala com a Lu, ele vai ter um formato diferente, né? Porque ele vai ser presencial, eu e a Luciana iremos nos encontrarmos aqui em BH, e aí chamaremos um convidado ou vários, depende aí do que a gente, né, for fazer, mas eu tenho certeza que vai ser show de bola, né? E independente de você indo para governador Valadares, igual eu te falei agora, sou um chiclete na sua vida, você está pedindo agora. Se for para fazer coisa boa, ó, levar o bem está em parceria, né? Igual a Fios de Luz, eu fiquei muito feliz de conhecer. Depois a gente vai falar sobre isso. Sim, com certeza. Luciana, quero te agradecer muito. Um excelente final de semana. Eu vou gravar a live, vou te encaminhar nesse minuto. Obrigada. Mais uma vez, gratidão. Eu que agradeço. Aprendi muito, e tenho certeza que aprendemos, né? E se alguém quiser fazer a última pergunta para fechar com chave de ouro,
fica à vontade. Pode ficar em aberto. Agora, só me defender um pouco, só preciso me defender. Ele falou que eu sou muito brava, ele tá pondo uma imagem em mim assim, como se eu fosse a pessoa mais brava do mundo. Ele, mais a ganguezinha do meu irmão na infância, estragavam o batizado de boneca. Vocês, mocinhas lindas que estão aí. Imagine vocês lá no salão de festa, organizando o evento, que era o batizado, o aniversário da boneca, chegarem os meninos e querendo sair comendo tudo, estragando a festinha da boneca, né? Então, aí assim, então eu tenho que me defender. Como não ficar brava, né, senhor Marconi? Luciana Cardoso e sua doce bravura. Luciana, vamos nos despedindo. Um grande beijo. Beijo pra você. Fica com Deus. Valeu, gratidão. Vamos conversando. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Dia 10 de fevereiro, doutora Antônia Faleiros. E dia 22 de fevereiro, Luciana Cardoso, no quadro Fala com a Lu. Um grande beijo a todos. Tchau. Valeu.